através de card, convites, enfim, para que a comunidade viesse participar, que as entidades participassem também, para a gente poder construir juntos com a nossa comunidade, com as entidades, com as pessoas, o futuro da nossa cidade. O plano diretor, a gente busca trazer uma sustentabilidade, pensar nossa cidade no longo prazo, para daqui 20, 30 anos, como que nós queremos a nossa cidade, a cidade que nós moramos e pretendemos continuar morando, para a gente ter uma boa qualidade de vida, a gente morar bem em nossa cidade, se sentir bem no ambiente que a gente mora. E é para isso que serve o plano diretor e junto com ele, né, que é um plano à parte, na verdade são dois planos, é o plano de mobilidade urbana. A gente sabe o tanto que a gente de problemas que a gente tem aí no nosso trânsito, de acidentes, né, que causa aí às vezes vai ceifando a vida de algumas pessoas, vai deixando algumas pessoas aí com problema de mobilidade, causa uma sobrecarga também no sistema de saúde, né, isso também tem um custo, né, um custo social muito grande, tanto para a família quanto também para o poder público. Então, a gente precisa encontrar soluções, né? Quais são os caminhos que a gente vai ter para amenizar isso aí? A gente ter um trânsito também de melhor qualidade, né? De mais condição de mobilidade, mas também com mais segurança. E a gente vai ter que enfrentar juntos essas pautas aqui. Então, eu agradeço muito, fico muito feliz com a presença de vocês, que tenhamos, assim, juntos, assim, uma boa construção. É um momento que a gente tem que deixar alguma divergência que possa se ter, às vezes política, alguma coisa, e agora a gente olhar para a nossa cidade, olhar para a nossa população, né, e evitar qualquer discussão que não vai fazer sentido para o coletivo, que faça sentido para a nossa cidade, para a nossa população. Então, muito obrigado a todos, tá? A gente fica à disposição aí, junto com quero agradecer o Marcos, da equipe Alto Uruguai, a consultoria que ganhou a licitação, agradecer toda a equipe de secretários que tem atuado junto aí, né, com a liderança do Samir aí, da Secretaria de Planejamento e os demais pastas também envolvidas, para chegar ao ponto que chegamos e evoluir mais para frente aí nessa primeira audiência, depois outra audiência ali para a gente concluir isso aí e ter um plano bem elaborado. Obrigado, boa noite a todos, que tenhamos um ótimo trabalho. Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou o Marcos, como o prefeito comentou, sou representante da consultoria que venceu o processo licitatório para estar trabalhando nessa revisão do plano diretor e também elaboração do plano de mobilidade urbana. É importante destacar que ao longo do processo de revisão vamos ter alguns encontros, né, onde vai ter essa oportunidade da população em geral poder contribuir com o diagnóstico e também prognóstico do plano diretor e plano de mobilidade. Depois a arquiteta Tamires, ela vai explicar um pouco melhor para vocês quais são as etapas. A gente normalmente inicia apresentando o que é o plano diretor, muitos talvez ainda não tiveram contato com o plano diretor, né? Então a gente apresenta o que é o plano diretor, e aí a gente apresenta as etapas também, não só do plano diretor, como do plano de mobilidade. Importante destacar que essa noite a gente está consolidando a etapa de diagnóstico, tá? Que é a segunda etapa. Nós vamos ter ainda encontros para trabalharmos de prognóstico e lá no fim trabalhar as minutas que vão vir para a Câmara de Vereadores para ser votada. Beleza? Então vamos ter outras oportunidades. Hoje, o nosso objetivo aqui é validarmos o diagnóstico. E como que foi construído esse diagnóstico? Através de oficinas comunitárias que aconteceram, se não me engano, em janeiro e também em abril, levantamentos que aconteceram em campo por parte da nossa consultoria aqui no município, tanto contagem volumétrica, pesquisa de origem e destino, teve formulário que ficou disponível online. Hoje a gente já tem um resumo, né? Já foi até entregue um relatório do resumo de quantas participações teve, assim como as nossas reuniões técnicas junto à equipe técnica municipal. Então, da mesma forma que a Alto Uruguai teve que destinar uma equipe técnica multidisciplinar, hoje nós estamos aqui em 3 profissionais que fazem parte dessa equipe,
mas existem outros profissionais trabalhando e talvez em outros momentos sejam outros profissionais que estarão aqui apresentando as outras etapas. Da mesma forma com que a consultoria tem que ter uma equipe técnica mínima para participar de um processo licitatório, em contrapartida, a prefeitura teve que decretar uma equipe, né, teve que criar uma equipe técnica também, com vários representantes das secretarias, para estar participando mais diretamente nessa revisão. A parte de diagnóstico, ela é extremamente importante para consolidarmos a realidade do município. Vejam, a Alto Uruguai, nós somos de Concórdia, município de Concórdia, oeste de Santa Catarina. Nós hoje trabalhamos em 14 estados na área de planejamento territorial, tanto com o plano diretor, quanto com o plano de mobilidade urbana e outros planejamentos. Plano de resíduos sólidos, plano de saneamento básico, plano de arborização, estudo técnico socioambiental. Então, como uma equipe que é de fora, que não conhece a realidade local, vai poder chegar no município e dar o melhor palpite, dizer o que é bom para a mobilidade urbana, o que é bom para índices urbanísticos do município para daqui a 10 anos, por exemplo. Tudo isso vem através do diagnóstico. Essa etapa de diagnóstico, ela serve para que a nossa equipe, ela conheça o município para poder trabalhar as diretrizes e propostas assertivas e que o plano diretor e o plano de mobilidade não fiquem na gaveta, né? Nós precisamos entregar um plano que seja palpável, não só para a administração, porque como é um horizonte de 10 anos, não é só para esta administração, né? Assim como o ramo imobiliário, a população em geral, ela precisa ter um plano palpável, né? Então, nessa etapa, nós buscamos fazer o diagnóstico, construir esse diagnóstico, hoje estamos aqui para validá-lo. Após a data de hoje, nós vamos iniciar o nosso prognóstico, que pelo termo de referência é chamado de diretrizes e propostas, né? São onde nós vamos criar nossas propostas. Óbvio que a equipe da Alto Uruguai vai chegar aqui no município, vai apresentar uma proposta para a equipe técnica municipal, isso vai ser amplamente discutido, a gente vai acertar, encaixar na realidade do município e depois a gente vai convidar todos vocês novamente para estarmos apresentando essas nossas propostas aí de alteração, né, da revisão do plano diretor e também da criação do plano de mobilidade urbana. É bastante trabalho, pessoal, eu estou fazendo essa parte inicial para vocês, logo eu vou convidar a Tamires aqui para fazer a apresentação técnica, mas desde já eu gostaria de estender o convite para os próximos eventos. É muito importante que vocês participem de todas as etapas. Mas hoje a gente está na segunda etapa, né? Mas vocês vão entender que a primeira etapa é a metodologia de trabalho, o nosso plano de trabalho. O que é isso? Nós precisamos entregar para a equipe, para a administração municipal, qual que é a nossa metodologia de trabalho, assim como em concordância com o termo de referência que foi lá para o processo licitatório. Então, a gente fez esse documento, que é chamado de plano de trabalho, é entregue para a Prefeitura Municipal, é aprovado. Beleza, a partir daí, inicia seu trabalho propriamente dito. Então, lá nesse plano de trabalho, que consta essa data de hoje, essa audiência pública, consta as oficinas comunitárias que aconteceram ao longo desse ano. Então, todo esse levantamento, esses canais de participação, tudo está detalhado nesse plano de trabalho. Então, hoje, basicamente, a gente vai apresentar essa revisão. Mais um alerta para vocês, eu não sei o quantitativo de vereadores que estão participando hoje, eu sei que foi feito convite individual, né, para todos os vereadores, mas assim, reforçar a importância da participação dos vereadores ao longo desse processo. Por quê? Porque lá no final, as minutas vão vir para esta casa e os vereadores vão ter que apreciar e votar. Então, se o vereador participou de todas as etapas, não vai ser nenhuma novidade quando chegar na mão dele para essa apreciação, né? Então, a gente, ao longo de todo o processo de revisão do plano diretor e elaboração do plano de mobilidade, nós vamos sempre estar convidando os vereadores a participar, e é interessante que se cobre essa participação para não ter problema futuro, né? O nosso objetivo, já adiantando para vocês, falando em parte de cronograma, o nosso objetivo já no final do mês que vem, final de setembro, é já chegar com uma proposta da etapa 3, né, das diretrizes e propostas, e talvez levar até o final de outubro a gente conseguir levar para trazer para a audiência pública essas propostas, consolidar elas para iniciarmos as minutas. E aí eu acredito que até o final, se consolidar esse nosso cronograma, até o final do ano eu acho que a gente consegue finalizar as minutas. O que depende isso, pessoal? Não depende só do nosso trabalho, depende dessa harmonia da nossa equipe técnica com a equipe técnica municipal, onde nós vamos discutir as propostas para o município. Quais são essas propostas? É uma série de propostas, né? Depois vocês vão entender
no diagnóstico, talvez é parte do que vai ser alterado, né? Mas desde o novo perímetro urbano do município, se é preciso diminuir ou aumentar o novo perímetro urbano, o novo macrozoneamento, o novo zoneamento para cada zona do município, residencial, comercial, industrial, quais são os índices urbanísticos para essa zona, desde a questão do parcelamento do solo, onde vai ser feito um loteamento do município, qual que é o tamanho mínimo do terreno, afastamento lateral, afastamento frontal, número de pavimento. Então, tudo isso é definido agora nessa revisão. Então, por isso que tem que tomar cuidado com isso, né? É um trabalho extremamente técnico e que vai percorrer aí ao longo de 10 anos. Veja, o prefeito comentou que a elaboração foi em 2006. Então, pelo Estatuto das Cidades, a revisão deveria ter acontecido até 2016, né? E nós estamos em 2026, né? Então, inclusive nessa revisão, a gente coloca alguns artigos que vai fixar a ideia dessa revisão para não passar desses 10 anos. O que as próximas administrações precisam fazer para trabalhar dentro desse prazo. Dito isso, pessoal, eu vou passar a palavra para a Tami. O engenheiro sanitarista que está com nós aqui, Jackson, da consultoria, nós estamos trabalhando também, dentro desse mesmo contrato, pessoal, nós estamos trabalhando no estudo técnico socioambiental. Em dezembro de 2021, o governo federal lançou a legislação 14285, que passou o poder de legislar sobre as áreas de preservação permanente para a municipalidade. Como que é feito isso? A gente sabe que hoje, rio de 0 a 10 metros de largura, pelo Código Florestal, são 30 metros de área de preservação permanente. Hoje o município tem o poder de trabalhar nesses 30 metros dentro da área urbana consolidada do município. Então, por que o município contratou o estudo técnico socioambiental e o plano diretor? Porque essa mesma lei, a 14285, que passa esse poder para o município de legislar sobre as APPs, ela diz que o instrumento jurídico desse estudo é o plano diretor. Então, o que o município já fez? Já aproveitou para trabalhar esse estudo na área urbana consolidada, para o resultado do estudo já constar na revisão do plano diretor. Caso contrário, se fosse trabalhado futuramente, teria que fazer uma nova revisão do plano diretor. Então, basicamente, foi feito um pacote aí para melhorar essa parte territorial. Vou passar a palavra para a Tami. Eu acredito que dúvidas a gente pode abrir no final, né? Eu acredito, o tempo estimado da apresentação, pessoal, como a gente está trabalhando com 2 diagnósticos, né? Plano diretor e plano de mobilidade, eu acredito que dura em torno de 1h30 a apresentação dos 2. Nós estimamos em 40 minutos para cada planejamento. Então, se tiverem dúvidas, pessoal, pode ser por escrito, tá? É só nos chamar que a gente faz esse mapeamento, né? E aí, no final, a gente esclarece todas as dúvidas. Então, boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos aqui. Eu sou a Tamires, sou arquiteta e urbanista, sou mestre em planejamento urbano e regional e estou coordenando a revisão do plano diretor aqui em Pontes de Lacerda. E eu vou passar algumas coisas que o Marcos já passou, mas só para a gente poder frisar algumas coisas com os slides. Bom, aqui sobre a consultoria, acho que não precisa, né? Mas a sede da consultoria fica em Concórdia, em Santa Catarina. Aqui tem alguns telefones e e-mails para contato, se caso vocês tiverem um interesse em levantar algum apontamento depois da audiência. Aqui fica a nossa equipe técnica de consultoria. Então, como o Marcos falou, a gente tem uma equipe técnica que é bem diversificada dentro das profissões, uma equipe multidisciplinar. E aqui a equipe técnica municipal que tem nos acompanhado e nos colaborado com a revisão do plano diretor aqui no município. Então, só falando um pouco, voltando um pouco nos conceitos do que se trata o plano diretor. Então, o plano diretor é o maior elemento jurídico da política municipal de ordenamento territorial no município. O que isso significa? Significa que ele vai tratar tanto das questões do macrozoneamento, do zoneamento, do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, cultural e ambiental. E aí a gente fala que o plano diretor ele vai ser essa base para todas as outras políticas. Aqui até a gente tem, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, todas elas vão ter que estar compatibilizadas com o que cita na lei do plano diretor.
Então, inclusive, se o município não tem uma lei, por exemplo, de política municipal de meio ambiente ou da própria política municipal habitacional, ele vai ter que estipular um prazo no plano diretor para instituir essa lei. Então, o plano diretor ele tem esse papel também. E aí, aqui a gente também vai tratar da elaboração do plano de mobilidade urbana, que é um desses planos setoriais que faz parte do plano diretor. E aí a gente vai tratar desse plano de mobilidade urbana através da malha urbana e municipal, das tipologias de transporte, da infraestrutura viária, da segurança e da acessibilidade. Então, ele vai fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo das conexões urbanas, dos gargalos viários e de todas as problemáticas que envolvem o tráfego intermodais aí dentro da área urbana. Aqui só falando então para frisar um pouco mais, né? Mas a gente então está na etapa 2, que é a análise temática integrada, que nada mais é que o nosso diagnóstico. Depois a gente vai ter diretrizes e propostas para uma cidade sustentável, que seria o nosso prognóstico, né, que seriam as propostas propriamente ditas. E agora a gente está no evento da apresentação dos resultados para consulta pública. Então, a audiência pública nada mais é que um evento para validar o que foi feito no diagnóstico. Então, tudo que a gente coletou e fez análises até aqui, hoje a gente valida essas informações. E aqui na elaboração do plano de mobilidade, ele é um pouquinho diferente, porque ele vai ter o prognóstico, e aí ele vai ter uma versão preliminar do plano de mobilidade, então uma minuta de lei preliminar do plano de mobilidade, e depois a gente vai ter uma versão final dessa minuta de lei. E daí aqui, entre essas duas etapas, tem 1 mês de diferença, é mais uma questão de consolidação mesmo da legislação. Bom, para esses dois documentos juntos, eles devem dar aí umas 500 páginas. Então, para não ficar tão maçante, a gente estruturou a apresentação por esses eixos, onde a gente tem a caracterização municipal de Pontes Lacerda, porque é tratado nos dois documentos, no plano diretor e no plano de mobilidade, a gente tem que estabelecer esses critérios. E na revisão do plano diretor, a gente vai tratar das áreas aptas, aptas com restrição e inaptas para ocupação, a capacidade de atendimento e distribuição da infraestrutura, a expansão urbana, as considerações gerais de regularização e fundiária, a síntese do diagnóstico e os próximos passos. Na elaboração do plano de mobilidade, então, a gente vai tratar primeiro da infraestrutura viária e infraestrutura da frota, depois da circulação e tráfego, que são os pontos críticos, dos modais de transporte, então transporte regional, fretado e ativo, e a síntese do diagnóstico. Então, entrando primeiramente na caracterização municipal, o município está inserido na região intermediária de Cáceres e na região imediata de Comodoro. O município tem como acesso principal a BR-174 e os acessos secundários são por algumas rodovias estaduais, como a MT-473, a 246, 392 e a 388. O município também tem uma característica bem rica na sua região, porque ele está localizado numa área de transição entre duas tipologias florestais, que é o cerrado e a floresta amazônica. Então, ele tem os domínios da floresta estacional da Amazônia Sul-Ocidental e savanas tropicais dos Chapadões Ocidentais. Então, aqui são as áreas de transição, nessas duas áreas, e aqui são as áreas de floresta estacional da Amazônia Sul-Ocidental. Aí, falando um pouco sobre a população e demografia, o município ele teve um grande aumento populacional, de 25,62% entre o censo de 2010 e 2022, e isso aponta para algumas questões que a gente observa dentro do planejamento urbano, sobre a expansão urbana, sobre a ocupação de vazios urbanos, entre outras coisas, e também a própria infraestrutura, porque a gente percebe que a idade média da população está ali no meio da pirâmide, entre 30 e 60 anos, então
as pessoas estão envelhecendo mais aqui no município. E isso trata de uma questão importante para a gente saber para a mobilidade, para a questão de acessibilidade, todas essas coisas. Então, sobre a caracterização econômica, o município teve como ocupações com maior número de empregados, eram vendedores de comércio varejista, auxiliador de escritório, operadores de caixa, motoristas de caminhão, entre rotas regionais e internacionais, e assistente administrativo. A renda per capita, que em 2000 era 493,75, passou para 665,92 em 2010. Então, teve um crescimento de 34,87%. Outro dado que a gente destacou nessa observação da economia é que houve um dado que mostrou a diminuição dos mais pobres, que são famílias que não possuem salários ou com até meio salário mínimo, entre 2000 e 2010, de 9,04%. Atualmente, o município tem atividade produzida localizada em mineração, pecuária de bovinos e lavouras temporárias de soja. E isso também é importante para a gente poder localizar as macrozonas e tudo mais. Aqui só um mapa, então, dos setores censitários para a gente entender como que está a densidade populacional dentro do município. Então, a gente percebe que a maior parte da população da densidade demográfica ela está localizada nessas faixas mais vermelhas, né? Então, próximo ao perímetro urbano, e aí aqui, se a gente aproximar, a gente vai ver que no núcleo da área urbana consolidada também existe essa densidade alta demográfica. E aí a gente também tem aqui, que é no entorno das comunidades rurais, ou em locais onde existem comunidades rurais. Aí, entrando no primeiro tópico do plano diretor, então, que trata das áreas aptas com restrição e inaptas para ocupação, a gente vai ter um mapa que demonstra aqui as áreas de uso restrito pelo zoneamento estadual, que é o GEO-SEMA, do Mato Grosso. Aqui a gente vai ter as áreas de terras indígenas e as áreas de assentamentos agrários, em laranja. E aí essas áreas são importantes também da gente delimitar, porque essas áreas, apesar de terem um nível de hierarquia e de governança federal, a gente ou estadual, no caso do uso restrito ali do Mato Grosso, a gente ainda tem que delimitar elas para entender onde estão localizadas essas pessoas. E aqui, daí, a gente tem um mapa que cruza todas essas informações. Então, a gente tem um mapa que demonstra quais as atividades são aptas, inaptas e aptas com restrição. Então, inaptas são os usos que são vedados por alguma restrição ou estadual ou federal, que nesse caso vai tratar da área de uso restrito aqui do Mato Grosso, né, de acordo com o estado, e aqui essa área dessa aldeia indígena e mais esses assentamentos agrários. Para além disso, a gente tem aptas com restrições às APPs de nascente e as áreas com relevo forte ondulado, que fica entre 20% e 45%. Nesse caso, a gente trata como apta com restrição, porque no entorno desses cursos da água podem ser utilizados usos que não sejam potencialmente predatórios, ou só de turismo e esse tipo de coisa. E aí, o inapto seriam as áreas com maior declividade, né, que é acima de 45%. Que daí são os montanhosos e escarpados, os relevos. Aí, entrando na capacidade de atendimento e distribuição da infraestrutura, primeiramente a gente faz esses mapas para entender qual a capacidade de atendimento pelos equipamentos urbanos públicos comunitários do município. Então, a gente traça esses raios de abrangência, onde primeiro a gente traça um raio de caminhabilidade,
Para as escolas, esse raio de caminhabilidade é de 500 metros, pensando no deslocamento de crianças para ir até a escola, ou pessoas com crianças para ir até a escola, e o raio de 1.000 metros, que seria com transporte motorizado, né? Nesse caso, a gente percebe que tem uma mancha densificada aqui de acesso à educação, aos equipamentos educacionais, e aí alguns pontos aqui, tanto na BR, quanto, que aqui trata da universidade, né, e quanto da escola, que fica aqui, localizada na MT. Bom, e aí, para entender o deslocamento dos equipamentos de saúde, eles também são calculados pensando dessa mesma forma. O raio de abrangência de um hospital municipal ele vai ser maior, porque ele vai atender a mais pessoas, e o atendimento tem níveis diferentes de especialização, então ele vai ter 5.000 metros de abrangência, e geralmente esses usos são acessados a partir de transporte motorizado. Então, o raio fica de 5.000 metros. E dá para perceber que hoje, no perímetro urbano, por mais que a área urbana consolidada seja no entorno aqui, onde estão as UBSs e a maior parte dos outros equipamentos, o hospital ele cobre hoje o perímetro urbano, né? Então, é importante outras iniciativas que, inclusive, o município tem, né, de saúde itinerante, de acesso às comunidades rurais. Aqui seria a abrangência dos equipamentos de assistência social, que também tem um raio similar ao dos equipamentos de saúde. A gente percebe que eles também estão localizados nessa área urbana consolidada, onde a gente tem a malha viária aqui densificada e tudo mais. E aqui são os equipamentos de lazer, cultura e esporte. E aí a gente percebe que eles estão um pouco mais espalhados pelo perímetro urbano, sendo em áreas menos consolidadas, também possível perceber. Agora, tratando da expansão urbana, então, para a gente tratar da questão da expansão urbana, primeiramente, a gente vai perceber quais são os vazios. Então, aqui em branco são os lotes vazios e em preto são os ocupados. Nesse caso, é perceptível que existe uma quantidade, uma densidade alta de lotes vazios, apesar de muitos estarem localizados em loteamentos e novos loteamentos. Na sede da área urbana consolidada também percebe-se, inclusive no entorno de equipamentos públicos comunitários importantes, como praças, UBSs, entre outros. E aí, entrando na questão das considerações gerais de moradia e regularização fundiária, então, os instrumentos para as EIs, eles são abrangidos no plano diretor atual. Eles dizem respeito ao direito de preempção, que é utilizado pelo poder público para adquirir áreas de acordo com a sua preferência para interesse social, ambiental ou patrimonial, e o uso capião especial do imóvel urbano, que é utilizado especialmente para regularização fundiária. Esse instrumento ele garante a posse da família que sem interrupção, ocupou uma área no município de até 250 metros quadrados por mais de 5 anos, garantindo, então, o direito à moradia e à propriedade urbana. A habitação e a regularização fundiária ainda é tratada nos programas complementares dentro do plano diretor, que nem eu comentei antes, né, que essa é uma das políticas que é abrangida ali nos planos setoriais do plano diretor. Então, de acordo com o artigo 194, o município teria 24 meses para a elaboração do plano de habitação municipal, a partir da instituição do plano diretor, ou seja, 2 anos. E o município ainda não fez esse plano, né? Isso a gente constatou.
Também observou-se que as EIs, que são as zonas especiais de interesse social, elas são áreas voltadas para a regularização fundiária no município. Elas não são delimitadas para provisão habitacional, ou seja, para implementação de moradias por conjuntos habitacionais ou provisão futura. Bom, e aí entrando na síntese do diagnóstico, então, só que uma base para vocês terem, então, do que a gente considera nessa síntese da análise temática integrada, a gente vai ter condicionantes de acordo com cada eixo de análise. São 7 eixos que a gente utiliza. E aí, a partir desses eixos, a gente vai delimitar os condicionantes, as deficiências e as potencialidades para cada um desses condicionantes. Para não ficar listando aqui cada um, porque seria muito longo, eu acabei trazendo o exemplo para vocês entenderem. Então, a gente tem o eixo 1, que trata do ordenamento territorial, e aí a gente tem o condicionante, a deficiência, a potencialidade e a medida prioritária. Como a gente está pensando no prognóstico da próxima etapa, a gente trouxe as medidas prioritárias de cada um dos eixos. Então, a partir desse diagnóstico. Esse seria o resultado final do diagnóstico, Então, as medidas prioritárias relativas ao ordenamento territorial seriam sobre a definição das zonas aeroviárias, a compatibilização e revisão dos parâmetros do uso e ocupação do solo de maneira integrada, a revisão e organização da legislação vigente, levando em consideração possíveis aprimoramentos a serem feitos, atualizar o perímetro urbano de acordo com as necessidades de crescimento populacional, área urbana consolidadas e critérios ambientais, fazer o levantamento das vias mais deterioradas e planejar a manutenção delas, mapear os pontos de uso de defensivos agrícolas, e isso foi uma coisa que surgiu, inclusive, numa oficina comunitária que a gente fez rural, sobre a questão do uso de defensivos agrícolas sem legislação específica por drone, instituir na lei a obrigatoriedade de implementação de barreiras vegetais e usos de defensivos de maneira controlada, demarcar as áreas de transição para a implementação das barreiras no entorno das comunidades, compatibilizar informações do estudo técnico socioambiental ao plano diretor, demarcar os setores de risco no zoneamento, demarcar as áreas de preservação permanente no plano diretor e incorporar as informações do estudo técnico socioambiental, prever um zoneamento de acordo com as características locais e demarcar as áreas de zona especial de interesse social, diferenciando as duas, as que são de regularização e as que são de provisão habitacional. Bom, no eixo 2, então, que vai tratar da habitação e regularização fundiária, as medidas prioritárias que resultaram do diagnóstico, então, seria sobre dar continuidade aos processos de regularização fundiária para a população de baixa renda, nos processos que estão em andamento, e ampliar os processos de regularização, implantar a infraestrutura adequada, melhorar a condição urbana habitacional dessas áreas, então áreas que estão em processo de regularização fundiária, integração das secretarias e de suas bases de dados, isso provavelmente vai aparecer mais para frente, mas a gente também teve essa identificação que hoje as secretarias elas não têm essa compatibilização das bases de dados, e isso é uma coisa bem importante para um cadastro multifinalitário, um cadastro multidisciplinar ali que abranja todos os dados necessários para o planejamento, identificar os domicílios em situação irregular, demarcar áreas para a REURB, determinar o prazo para elaboração do plano e compatibilização junto ao plano diretor, então o plano de habitação municipal, a regularização específica, então determinar as medidas para as edificações em áreas de domínios de rodovias. No eixo 3, que trata da mobilidade e da acessibilidade,
que aí depois a gente vai trazer mais abrangente para todas as outras áreas, mas aqui de maneira mais generalizada, então, a gente vai ter as medidas prioritárias referentes à rota prioritária no entorno dos equipamentos comunitários, e isso depois a gente vai falar com mais profundidade, mas é uma questão bem importante para o município, visto que a maior parte da população está envelhecendo. Definir o desenho do passeio no código de obras e plano de mobilidade, compatibilizar as informações do sistema viário que dizem respeito à largura das vias na lei de usos do solo, definir a faixa não edificável, urbana e rural, e as faixas de domínio, analisar a viabilidade e implementação do estacionamento rotativo em vias com comércio e serviços, definir a hierarquia viária municipal, definir o cronograma para médio e curto prazo para capeamento, manutenção das vias rurais, definição dos trajetos cicloviários, definição da obrigatoriedade de utilização de EPI para ciclistas na revisão do Código de Posturas e Plano de Mobilidade. No eixo 4, então, que vai tratar dos aspectos socioeconômicos, vão ser incluídos, então, as medidas prioritárias sobre instituir incentivos para que os agricultores desenvolvam as feiras locais, instituir a cooperativa municipal, demarcar as áreas de interesse turístico, principalmente as ocupações ali no entorno do rio, né, que a gente tem, gerar incentivos para cargos e vagas, ampliar programa Menor Aprendiz voltados para vagas em empresas locais. No eixo 5, então, que vai tratar do meio ambiente e patrimônio, a gente vai ter as ações, então, de regulamentar os instrumentos que podem ser aplicados em áreas edificadas em APP, então, os instrumentos de direito de preempção, transferência do potencial construtivo, entre outros. Prever os usos para a área ao longo do rio, aproveitando o patrimônio natural, implantar sistema de coleta e tratamento de esgoto, priorizando as áreas com maior densidade populacional e próximas aos cursos da água, aumentar o número de fiscais, investir em equipamentos e tecnologias de monitoramento e aplicar a legislação ambiental de forma mais rigorosa, definir de forma clara as competências de cada órgão e a fiscalização do cumprimento das leis. Só vou tomar uma água. Bom, aí no eixo 6, a gente vai ter o aspecto da infraestrutura, onde as medidas prioritárias elas vão ali estar um pouco correlacionadas com alguns aspectos que já foram tratados antes, né, porque são assuntos ali que se relacionam. Então, definir a rota prioritária, que foi já colocado antes, estabelecer e revisar em lei a obrigatoriedade do passeio público no município, então, incluir como obrigatório para os loteamentos a execução de passeios, criar incentivos para os proprietários já consolidados a executarem os passeios públicos de acordo com o padrão, que deverá ser estabelecido aí no Código de Obras, Plano de Mobilidade. Regulamentar os instrumentos que podem ser aplicados em áreas edificadas, em APP. Então, isso também já foi tratado antes, na questão do meio ambiente e patrimônio. A necessidade da elaboração da hierarquia viária municipal, então, definir uma hierarquia para as vias municipais, vias primárias, secundárias e acessos, a hierarquia viária urbana, melhorar a iluminação local, deixando os espaços mais iluminados e seguros para os pedestres, melhorar o sistema de drenagem nos pontos mais críticos, melhorar a permeabilidade do solo, incentivando outras estratégias como valas de infiltração e canteiros centrais, desenvolver o plano de drenagem urbana após a implementação do plano diretor, estimular a ocupação dos vazios nas áreas urbanas que estão cobertas pela infraestrutura básica de saneamento e energia elétrica, e o incentivo à ampliação e fortalecimento do comércio local, assim como revisar as taxas de ocupação e instrumentos urbanísticos e buscar o levantamento das áreas de iluminação rural.
Aí no eixo 7, que trata sobre a gestão urbana, ele também já vai trazer algumas coisas que já foram tratadas nos outros eixos, mas então sobre a questão da compatibilização das leis na estrutura das próximas fases, revisar as atribuições do Conselho na fiscalização e aplicação da legislação urbanística, definir o calendário de reuniões e responsáveis para levantamento de demandas nos núcleos rurais, realizar campanhas de conscientização quanto à separação e destinação do lixo, instituir a integração das secretarias, que isso também já foi colocado anteriormente. Bom, e aí, tratando dos próximos passos, só para a gente ter uma ideia mais ampla do cronograma. Então, agora a gente está na primeira audiência pública, e entre agosto e setembro a gente deve entregar o produto preliminar da proposta, então. Ah, tá. Bom, e daí agora eu já entro no plano de mobilidade. Eu não sei se vocês querem abrir para dúvidas agora, ou se a gente deixa para... Só fazer um comentário que eu esqueci de avisar no início, pessoal. Todo o material de divulgação tem um QR Code, que vocês, fazendo a leitura desse QR Code, vai direcionar um portal da elaboração do plano diretor e do plano de mobilidade urbana. E nesse portal, as etapas, tanto essa etapa de diagnóstico, ou a etapa do anterior, que foi o plano de trabalho, está disponível para download. Então, vocês podem fazer o download. Como são documentos extensos, né, que a gente precisa resumir aqui em uma audiência pública para apresentar para vocês, mas quem tiver interesse, então, só através daquele QR Code do material de divulgação, vocês serão direcionados ao portal, vocês podem fazer os downloads por lá. Eu não sei se ficou alguma dúvida em relação a essa primeira etapa que a Tami apresentou, se alguém gostaria de se manifestar. Depois, ao final, a gente vai fazer também uma nova abertura de dúvidas, e aí a gente pode fazer o encerramento. Tá certo, então. A gente agora continua na parte da estrutura lá da apresentação, que vai tratar do plano de mobilidade. Então, primeiramente, tratando da infraestrutura viária e infraestrutura das rotas, da frota. Bom, então, aqui, primeiramente, a gente tem um dado que aponta para o aumento de carros em circulação nas ruas do município, e os impactos desse crescimento é o aumento da demanda pela infraestrutura, que seriam as ruas, avenidas, estacionamentos, o que aumenta também a pressão no trânsito, o maior impacto ambiental e que exige um planejamento urbano mais sustentável, ou seja, a fomentação do uso de outros modais, né? Aqui a gente traz os principais acessos ao município, então a gente tem em direção ao Vale do São Domingos, a BR-174, em direção a Porto Esperidião, a MT-265, e a BR-174 em direção à Conquista do Oeste, sendo o principal acesso ao município, e a MT-352, também em direção ao Vale do São Domingos. E aí aqui em direção ao Vale da Santíssima Trindade, a gente tem a MT-473 e a BR-174. Então, dentre esses acessos, a gente tem dois que não estão pavimentados, né? Aqui, só para entender, então, a malha viária do município e a questão da expansão do município, né? Então, a primeira via do município foi a Avenida Marechal Rondon, que atualmente ela é possível identificar desde a constituição do município. E aí, a partir dessa via, percebe-se que a expansão da malha viária foi acontecendo por ruas paralelas e ruas perpendiculares a ela. E aí a gente tem esse cinturão com a BR, né, no entorno da malha urbana. E a área urbanizada no município, que tem essa questão, está a pelo menos 1h50 de algumas comunidades rurais, né, do município. E aí, aqui também a gente aponta sobre a dificuldade de acessar essas comunidades em momentos
que tem chuva ou outras intempéries. Aí aqui a gente trouxe de uma maneira um pouco mais assim dinâmica, né, para a gente entender um pouco do nosso levantamento. É claro que dentro do documento, como o Marcos falou e como eu também já apontei anteriormente, vai estar explicado tudo um pouco mais aprofundado, né? Mas aqui, para a gente não se demorar também, aqui a gente vai trazer a imagem e daí a gente vai apontar quais são as questões, assim, dentro da mobilidade urbana para a gente ir analisando. Então, aqui nessa primeira via, a gente está sentindo a falta da sinalização horizontal, então a pintura, né, da via, a parte da demarcação do meio fio para áreas restritas e irrestritas ou estacionamento, a falta de arborização urbana e tratamento do passeio. Então, a gente tem arborização urbana aqui, mas a gente não tem desse lado. Então, a gente percebe uma despadronização no uso da arborização urbana. Aqui, a gente também vai ter a falta da arborização urbana, a questão da falta da sinalização horizontal e o passeio deteriorado. Aqui também tem a questão da sinalização horizontal, a falta de arborização urbana e a adequação do passeio, então. Aqui também, mesma situação, a falta da sinalização horizontal, as pinturas da via, né, que delimitam ali os sinais de trânsito, a falta da arborização urbana e a adequação do passeio. Aqui também a gente tem a falta da sinalização horizontal, e aí a gente percebe também a questão do sistema de drenagem, e é insuficiente, apesar disso ele aumenta a deterioração de alguns veículos naquelas baixadas ali nas esquinas e afins. A falta de arborização urbana e adequação do passeio, e a sinalização horizontal deteriorada. Aqui a gente também tem as mesmas situações que a gente percebe aqui, né? Essa baixada aqui. E agora falando sobre as vias residenciais, então que são vias de menos acesso. Então, primeiramente, a gente tem a falta de adequação do passeio, ele cortou um pouco. Mas o que eu quero dizer quando eu digo falta de adequação do passeio? De acordo com as normas de acessibilidade ABNT 9050. Então, é isso que eu quero dizer, a falta de adequação do passeio. Tem alguns locais que sim, tem o rebaixo do meio-fio, tem a faixa de pedestres, mas elas às vezes estão descompatibilizadas ou tem alguma questão ali de arborização no meio do caminho, localizada na faixa de circulação. Então, é mais nesse sentido que a gente fala de falta de adequação do passeio. A falta de sinalização vertical, e aqui a gente tem a sinalização horizontal, mas precisa de manutenção, né? Comum. Aqui a gente tem a falta da sinalização vertical, então apontando que aqui são áreas para estacionamento, esse tipo de coisa. A falta da adequação do passeio, a sinalização horizontal e pavimentação desgastada, então. E aí aqui a gente também tem um paraciclo, né, que é um estacionamento para bicicletas. Aqui, então, a gente vai ter a falta da sinalização vertical, a sinalização horizontal e pavimentação desgastada, e a falta da adequação do passeio. Aqui também a gente tem tanto a falta da sinalização horizontal, e alguns pontos a gente tem, mas falta a manutenção, a falta da adequação do passeio e a falta da sinalização vertical. E aqui a gente também poderia apontar a questão da arborização. Poxa.
Aí aqui falando sobre a questão de estacionamentos no município, então, o estacionamento ele acontece na maior parte das vias, havendo algumas restrições, como no caso de pontes, próximo às esquinas, em vias muito estreitas ou áreas demarcadas como áreas de carga e descarga. Também foi identificado que muitos motoristas se utilizam de parte do passeio para estacionamento e alguns estabelecimentos possuem um meio-fio rebaixado para possibilitar o estacionamento oblíquo sobre a área da calçada. Os estacionamentos de bicicleta e para ciclos são insuficientes no sentido da quantidade de ciclistas no município. As áreas restritas ou de acesso controlado, então, no caso das pontes presentes na sede municipal, foram identificados sob o córrego Buriti e Marechal Rondon. Nesses locais, o estacionamento é proibido, apesar da pintura no meio-fio indicar o contrário. No caso das restrições em esquinas, rebaixos da calçada e em faixas de pedestres ou elevadas, pode-se identificar que é necessária a manutenção da sinalização horizontal e vertical, e foi observado que veículos estacionados em frente a rebaixos, bem como a falta de demarcação da faixa de pedestre e restrição de estacionamento próximo às esquinas, o que pode gerar problemas na visibilidade para os motoristas e gerar entraves para o tráfego de pedestres. Aí aqui, só para colocar um ponto, né, que muitas dessas problemáticas que foram trazidas ali nas fotos acontece por conta da falta da atualização da legislação, né, porque a legislação hoje, ela trata da mobilidade, inclusive de uma maneira estrutural dentro do plano diretor, mas ela não traz esses parâmetros que o plano de mobilidade vai trazer com mais profundidade. Então, muitas das coisas sobre as calçadas, sobre os rebaixos no meio-fio, é porque não existe um desenho padronizado hoje na legislação para que seja fiscalizado e cobrado essa forma, né? Aí aqui são os pontos críticos do município. Essas, na verdade, foram as ruas demarcadas pelo Corpo de Bombeiros, como as ruas mais conflituosas no município, seja por via com alto número de acidentes e fluxo intenso, ou apenas alto fluxo de veículos, ou por serem vias coletoras, enfim. E aqui são todos os pontos de conflito demarcados dentro da área urbana. E aqui daí a gente traz esse levantamento, que é do Corpo de Bombeiros, inclusive, que são os atendimentos efetuados em sinistros de trânsito, então, ocorridos no município. E aí aqui, nessas áreas mais clarinhas, são as áreas onde mais tem, que é onde está demarcado aqui também, né? Mas essas outras também têm entre 5 e 6 acidentes. Bom, aí para a gente chegar em algumas análises dentro do plano de mobilidade, a gente teve a pesquisa de origem e destino. Essa pesquisa ela foi feita por meio de questionário online, a gente teve 118 respostas, e nas respostas a gente agrupou as chácaras rurais por proximidade, para a gente chegar numa análise um pouco mais aproximada ali, porque ficaram os resultados meio esparsos, né? Porque o município tem uma quantidade bem grande de bairros, enfim. Mas esse questionário ele ficou aberto entre fevereiro e junho de 2026. Aqui, só para entender, então, aqui é sobre a origem. A maioria, então, da origem vem do centro, do Parque Santa Cruz 2, do Jardim Santa Fé 1, do Residencial Florais, Residencial Vera, e depois a gente começa a ter menos presença na origem. Mas a maior parte da população vem do centro.
Aqui seria no destino, que assim como a maior parte da população sai do centro, a maior parte da população também tem o destino no centro. E aí a gente tem também aqui, que é o maior, né? 54 pessoas responderam que sempre vão fazer alguma coisa no centro. O Jardim das Palmeiras, a gente tem depois com 9 respostas, e São José com 8. Aí aqui a gente coloca o tipo de transporte utilizado, principalmente o veículo particular, que corresponde a 86,4%. Então a gente percebe que o tráfego no município ele é orientado para esse tipo de trânsito do veículo particular. E aí, apesar de nas contagens de tráfego a gente ter avistado muitas bicicletas e motos, aqui no questionário elas ficaram com um valor mais ínfimo. Aí o motivo do deslocamento, a maior parte é trabalho, então 78,8%, lazer e serviços 13,6% e o restante ficou para estudo. Agora sobre a questão dos modais, então transporte regional, fretado e ativo. O município possui, então, um terminal rodoviário regional. E o município possui, então, o serviço de transporte fretado para a escola, né, para o transporte escolar, para todos os níveis educacionais, e transporte orientado para a saúde, então, para as pessoas que precisam de exames e etc. Aqui a gente conseguiu ver alguns tipos de conflito quando a gente estava fazendo os levantamentos de campo, porque o ônibus não consegue parar na parada, e aí ele acaba parando no meio da rua, e isso acaba trancando o trânsito para o resto dos motoristas, né? Aqui no transporte cicloviário eu coloquei alguns pontos que eu vi, algumas bicicletas e motos elétricas paradas, ou nos paraciclos, ou no estacionamento. Então, o município apresenta uma alta população ciclista e motociclista elétrica, sendo observado em todos os locais do município, em estacionamento de motos e no trânsito compartilhado. Os ciclistas em bicicletas elétricas se comportam da mesma forma que os motoristas de motos, o que gera diversos conflitos no trânsito e ainda risco à vida dos motoristas e pedestres envolvidos. Daí aqui só uma questão sobre a acessibilidade, a gente trouxe alguns outros exemplos. Então, primeiramente, a questão das barreiras, né, que acaba atravancando o fluxo do pedestre. Então, a gente tem a faixa de serviço, onde estaria localizado o serviço de iluminação, arborização urbana, sinalização, todos os mobiliários e instrumentos urbanos. Aqui a gente teria a faixa de circulação, onde os pedestres deveriam ir e vir, e aqui a faixa de acesso. Então, só para a gente entender quando a gente fala de barreiras na faixa de circulação. Falta de adequação no passeio é o que eu comentei antes, né, de acordo com a NBR 9050, e a sinalização horizontal e pavimentação desgastada. Aqui a gente também tem uma rampa, e aí é interessante a gente ver que a rampa está aqui, mas a faixa de pedestre está aqui. E aí a faixa de pedestre está compatibilizada com a escada, na verdade, né? E aí a rampa, no lugar da rampa, não tem faixa de pedestre. Então, essa drenagem também gera alguns problemas na acessibilidade, e a sinalização horizontal, apesar dela existir, ela está precisando de manutenção. Aqui daí a gente colocou alguns exemplos mais extremos, mas de pavimentação deteriorada entre a quebra-mola ou faixa elevada e o desnivelamento, nesse caso, entre a faixa elevada e a calçada. Então, esses dois elementos deveriam estar no mesmo nível, né?
Aqui também é uma questão da arborização na faixa de circulação, então a copa acaba ficando na altura do pedestre e acaba atravancando o caminho. Aqui, então, e isso é uma coisa importante para apontar, o município tem feito várias adequações no entorno dos equipamentos urbanos, como as praças, as UBSs e o Hospital Guaporé estão tendo adequações na acessibilidade para esses locais. E aí, no caso, o que a gente apontou nessa visita, que foi feita em janeiro, foi que faltava a rampa no outro lado, né? Mas isso são questões que estão sendo adequadas pelo município. E aí aqui também. Mas todo o entorno aqui da praça ele é acessível e o local da praça também é acessível. Bom, e aí chegando na síntese do diagnóstico e as medidas prioritárias, assim como no plano diretor a gente vai ter o eixo, que são um pouco diferentes, né? O condicionante, a deficiência, a potencialidade e a medida prioritária. E a gente trouxe aqui as medidas prioritárias relativas a cada eixo. Então, primeiramente, a gente tem o eixo de infraestrutura do sistema de mobilidade urbana, que seria regulamentar o sistema viário futuro de maneira a contemplar as legislações vigentes nacionais por meio de uma lei do sistema viário. Isso já está sendo feito, elaborado por meio do plano de mobilidade. Implementar a fiscalização de trânsito e mobilidade no município. Hierarquizar o sistema viário municipal e urbano de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso já foi trazido no plano diretor, porque o plano diretor, como eu falei, vai tratar do plano de mobilidade como uma política setorial dele. Fomentar outros tipos de transporte, em especial os não motorizados, então, melhorar e dar recursos para pedestres e ciclistas. Estratégias para viabilizar as ações de reestruturação junto aos órgãos estaduais, então, no caso das rodovias estaduais e federais, a proposição de implementação do transporte público, a possibilidade de reabilitação urbana por meio de programas de revitalização das calçadas, a semaforização inteligente conforme volume e horário, planejar rotas alternativas para o desvio do transporte de cargas, levando em consideração as rodovias federais e estaduais, delimitar as áreas de acesso de veículos de carga pesada, no caso das carretas, o estabelecimento de sistema de licenciamento e fiscalização para veículos de carga, pode incluir restrições baseadas no horário de pico, tipo de veículo e capacidade de carga, a implantação de rotas dedicadas para o transporte de cargas perigosas, uma medida de segurança pública crucial para desviar esse tipo de tráfego de área de grande adensamento populacional. A criação de espaços de convivência e ruas completas que priorizem o pedestre e o ciclista é uma potencialidade para a reabilitação de áreas urbanas e promover a mobilidade ativa. Ampliar a sinalização horizontal e vertical de travessias, implementar rotas acessíveis e seguras para pedestres, implantar bicicletários em pontos estratégicos, como terminal de ônibus, praças, calçadão, escolas, rede de saúde, mercado público, requalificar pontos de ônibus com abrigos, sinalização e informação ao usuário, criação de pontos de apoio e áreas de desembarque exclusivas e integradas ao terminal de transporte público, ao centro comercial e áreas de comércio, por exemplo. Só vou tomar uma água. O próximo eixo, então, ele vai tratar da circulação viária. E aí as medidas prioritárias seriam a manutenção e retirada de vegetação das margens da rodovia. Isso é questão ali do leito da rodovia, né? A limpeza. A reestruturação dos trechos com pavimentação deteriorada. Hierarquização municipal das vias e rodovias.
o estudo de viabilidade para a construção de acessos, trevos e vias marginais, facilitando o acesso dos loteamentos e localidades próximas, a manutenção periódica junto aos órgãos federais, a reestruturação dos trechos com fazer o levantamento das vias mais deterioradas e planejar a manutenção de todas, o aumento da segurança nas vias, a diminuição dos acidentes, a melhoria da drenagem pluvial e a diminuição dos gastos com manutenção. Claro que todas essas medidas prioritárias elas vão ter prazo de execução quando a gente passar para a próxima fase. Então, elas vão ter curto, médio e longo prazo, e algumas têm execução contínua, né, para serem feitas. Por exemplo, a manutenção da pintura das ruas, da sinalização horizontal e vertical, ela é contínua, né? Ela não é num prazo específico. No eixo 3, então, apesar da gente não ter trazido ele aqui, ele tratava da questão de transporte público, coletivo, que no caso do município de Pontes do Lacerda a gente não tem, e aí a medida prioritária seria a gente perceber e identificar qual a estratégia para implementar esse tipo de transporte no município, se seria viável e qual o prazo para isso, e também a manutenção dos carros e veículos que fazem parte do transporte fretado do município. Aí no eixo 4, a gente vai tratar da acessibilidade universal, e aí a gente vai tratar muito do que já foi trazido também, sobre a questão da padronização dos passeios, de acordo com as normas vigentes e as suas atualizações, a incentivação dos empreendimentos existentes para implementação de passeio e regularização, a implementação dos desenhos de padronização das calçadas nas legislações e prever em normas municipal a compatibilização da lei do sistema viário e a circulação livre de pedestres. No eixo 5, então, que é a integração dos modos de transporte público, privado e não motorizado, então, definir o trajeto de carga pesada nos perímetros urbanos, adequar a infraestrutura viária para o uso de veículo pesado, onde houver possibilidade, vídeo monitoramento com acionamento das equipes, elaboração de marco regulatório municipal para serviços de transporte por aplicativo, criação de pontos de apoio e áreas de desembarque exclusivas integrados ao terminal de transporte, aos centros comerciais, áreas de comércio, etc. No transporte de carga, então, é criar pontos de apoio logística em áreas periféricas para transbordo em veículos menores, as vagas exclusivas para carga e descarga, então demarcar essas áreas em polos comerciais e demarcar o trajeto de cargas pesadas. Dos polos geradores de viagem, então, as medidas prioritárias seriam relativas ao estudo de viabilidade, de implementação do estacionamento rotativo com tarifa, fortalecer os meios de mobilidade ativa, considerar o aumento do impacto do tráfego por novas construções, a estratégia para melhoria de fluxo de ordem geral que atendem às áreas dos polos geradores de viagens. As áreas de estacionamento, então, elas são consideradas pelas medidas prioritárias de elencar as principais ruas para a implementação de vias de mão única e estacionamento em ambos os lados, delimitar áreas com potencial de implementação de estacionamento rotativo, definir diretrizes para os estacionamentos e delimitar áreas para implementação de estacionamento rotativo e delimitar a prioridade de estacionamento para os moradores em áreas residenciais nas vias do centro. Aqui no eixo 9, então, a gente tem as áreas e horários de circulação restrita. Aí a gente vai ter as medidas prioritárias de implantar os horários regulamentados para a área para carga e descarga. Definir na próxima etapa do plano de mobilidade as áreas restritas
e aumentar o quadro de fiscalização e aplicar devidas punições de acordo com a necessidade. E aí a gente chega nos próximos passos, que seria muito similar ao plano diretor, pelo menos nessa etapa, onde no próximo passo a gente vai ter a elaboração e entrega do prognóstico, então. E daí nessa etapa a gente vai fazer todas as propostas referentes a redefinir a hierarquia viária, rotas de cargas pesadas, limitação da área de estacionamento, alocação e logística de acesso aos polos geradores de viagem, entre outras coisas. Alguma dúvida? Pessoal, então vamos lá. Algumas situações, quando fala em citado transporte fretado, né, muitas vezes dá o entendimento de transporte pago, mas às vezes é fretado ou disponibilizado pela própria prefeitura. Em relação às calçadas, a gente traz aqui alguns exemplos, né? Claro que a gente faz uma varredura pela área urbana consolidada do município, mas tem alguns exemplos. Nem tudo é de responsabilidade da prefeitura. Por que da revisão do plano diretor? Dentro da revisão do plano diretor vai ter, por exemplo, o novo Código de Obras e Código de Posturas do município. Então, nesses códigos vai ter as responsabilidades, não só a obrigatoriedade do proprietário, como também, por exemplo, um fiscal de obra. Qual que é o trabalho do fiscal de obra? Ele vai ser todo orientado pelo Código de Obras, Código de Postura. Qual que é a forma de você abordar o munícipe, né, em relação a esse tipo de obra que é de obrigatoriedade do munícipe? Tudo isso vai ser elaborado e criado dentro desse novo pacote de legislação. O plano diretor, ele é uma legislação, a gente sempre fala que é como se fosse um guarda-chuva, né? Ele acopla aí várias outras legislações, as leis complementares, né? Aí entra parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, a própria lei do perímetro urbano, Código de Obras, Código de Postura, zoneamento. Então, tudo isso vai ser feito, a partir de hoje, vai ser começado a trabalhar essa proposta para o município, né? Então, mais uma vez, destacar que é difícil você apresentar todo esse relato dentro de uma simples apresentação, então eu convido vocês a fazer o download desse documento. Toda audiência pública ela precisa ser publicado o edital de convocação com 15 dias de antecedência. Quando é publicado, no momento da publicação do edital de convocação, o produto que será apresentado na audiência precisa estar disponível para consulta pública. Por isso que existe aquele QR Code que direciona vocês a acessar o produto. Então, toda vez que a gente publicar, que a prefeitura publicar o edital de convocação, significa que o produto já foi concluído e já pode ser acessado. Tá? Então, o ideal é que seja feita essa leitura anterior à audiência pública, nesse período de consulta pública e as discussões em audiência pública. Eu alerto isso a vocês porque provavelmente, eu acho que o que é de maior interesse nosso é prognóstico, né? São diretrizes e propostas, eu acho que elas é o nosso maior interesse. É um pouco chato você ficar falando que o município não tem padronização de passeio, que o município tem deficiência na sinalização, mas é por aí, é assim que funciona. Existe uma metodologia que a Tami explicou, que é a metodologia CDP. Essa metodologia, condicionante, deficiência e potencialidade, ela foi criada na Alemanha e foi introduzida no Brasil em 1988. Então, hoje é uma metodologia utilizada para diagnóstico. Nós precisamos entender qual que é a condicionante para aquele eixo, qual que é a deficiência e qual que é a potencialidade. Por exemplo, o rio aqui, que é Guaporé, se não me engano, né? O Guaporé é uma condicionante, a gente não tem o que fazer. O rio está ali, ele não vai mudar. Agora, quais são as deficiências? Nós encontramos essas deficiências. Existem dois tipos de diagnóstico: o técnico, que é feito por nós, em parceria com a equipe técnica municipal, e o participativo, que é feito através das oficinas comunitárias, que é aquelas que eu comentei no início, em janeiro e abril. Então, essas oficinas comunitárias, eu acredito que alguns de vocês tenham participado dessas oficinas. Vocês puderam ver que vários eixos, nós separamos os presentes em grupos, cada grupo levantou condicionantes, deficiências e até mesmo algumas potencialidades dentro desses grupos, e depois a gente fez a leitura formal. Vários eixos, várias situações se repetiram, né? E quando se repete, a metodologia alerta para nós que é um problema real do município. Então, a gente cria esse diagnóstico participativo
com essa metodologia. Na parte da mobilidade urbana, nós fizemos as nossas pesquisas de tráfego, nós fizemos nossas contagens volumétricas, né? A Tami apresentou, claro que é um breve relato, né, dos pontos, por exemplo, aquela situação do ônibus em frente à escola, né? Nessa situação específica, nós permanecemos nesse ponto em 3 horários de pico, das 7 às 9 da manhã, até um pouco antes das 7, das 11 às 13, das 17h30 às 19h30, a gente permanece no local, visualizando a situação e aproveitando e fazendo as contagens. Nós fomos alertados, quando chegamos no município, em relação ao alto índice de acidentes, né? Nas contagens volumétricas, nós presenciamos acidentes no município, né? Então, são esse tipo de metodologia que faz com que a nossa equipe técnica ela possa ter entendimento do que está acontecendo no município. Eu sei que é chato ficar falando, remoendo, explicando, mas é importante que essa etapa de diagnóstico ela passe por essa audiência pública, para que aí a gente chega nas propostas, que a gente chama de prognóstico, né? Mas o nome da próxima etapa é diretrizes e propostas, sabendo aonde atacar, em qual frente atacar para resolver os nossos problemas. Vamos lá, pessoal, vamos utilizar o exemplo do médico, a gente sempre brinca. Se o médico não fizer um bom diagnóstico, você não vai ter um remédio para aquela situação, né? Não vai resolver. Então a gente não pode pecar no diagnóstico. Outra coisa, pessoal, mas tem 1001 coisas para resolver no município. Plano é diferente de projeto. A partir do plano estabelecido, vem os projetos. Então nós precisamos concluir o plano, para daí sim esta administração e as próximas administrações seguir o que foi planejado. O que vai ser planejado? Como a Tami falou, as diretrizes e propostas que serão estabelecidas nas próximas fases, elas terão as prioridades. O que vai ser de curto prazo, o que vai ser de médio prazo, o que vai ser de longo prazo. Dependendo da situação, por exemplo, o caso dos acidentes, a gente pode trabalhar com prazos imediatos, o que o município já pode fazer para solucionar parcial ou totalmente o problema, né? Normalmente as soluções imediatas, elas resolvem o problema de forma parcial, mas elas já contribuem para essa evolução. Então, o trabalho propriamente dito, pessoal, claro que vocês estão participando da construção de um planejamento para a cidade, mas o trabalho propriamente dito, ele acontece após o planejamento, após a votação pelos vereadores, os vereadores aprovam, aí se torna lei, e aí tanto a prefeitura, quanto os moradores, os loteadores, enfim, todo mundo tem que seguir as regras. Plano diretor é regra para o município, pessoal. Então, quando aparecem esses conflitos, é porque não existia uma regra, ou porque existia a regra e não tinha fiscalização, geraram os conflitos. Então, a partir desta revisão, a gente pretende solucionar os problemas, e a gente sabe que é um caminho longo, mas é possível ser atingido. Antes de eu abrir aqui para dúvidas, pessoal, tem mais uma situação que a gente precisa comentar com vocês. Está acontecendo esta semana, eu acredito que vai até a terça-feira da semana que vem, o levantamento para o plano de arborização urbana. Dentro deste mesmo contrato da Alto Uruguai para fazer o plano diretor e o plano de mobilidade urbana, nós também estamos realizando o plano de arborização urbana. O município tem, isso foi uma determinada pelo Ministério Público, né? O Ministério Público, não sei, uma recomendação, né? Uma recomendação para que se fosse elaborado isso, e já que o plano diretor e plano de mobilidade trabalha a arborização urbana, o município optou por fazer o plano de arborização. Então, o que está acontecendo esta semana no município e vai até terça-feira da semana que vem? Vocês vão ver, provavelmente, nós passando pelas vias, a gente está identificando quais são as problemáticas da arborização urbana, identificando se tem problema com a raiz, quais são os conflitos, se é com fiação, se é com passeio, se está na linha que precisa ser respeitada do passeio, se tem algum conflito com edificação. Então, a gente está identificando isso. Imperatriz, pelo porte de Imperatriz, você não precisa identificar 100% da arborização, mas você precisa atingir uma amostra, uma suficiência amostral, né, que caracterize os problemas do município. Atualmente, a suficiência amostral ela gira em torno de 360 pontos no município, que estão sendo levantados. Isso vai gerar um diagnóstico, da mesma forma do plano diretor e plano de mobilidade, e vai gerar um prognóstico. Vai ter árvore que vai ter que substituir,
vai ter árvore que precisa uma manutenção de poda constante, vai ter passeios que a gente tem que recuperar, tem passeios que precisam ser construídos. Então, tudo isso, vejam que faz parte dos próprios eixos do plano diretor e o plano de mobilidade urbana. Então, está acontecendo também esse plano de arborização, acabei esquecendo de comentar no início aqui da minha fala. Então, se vocês verem o pessoal nas ruas aí, é porque a gente está fazendo isso, né? Hoje à tarde mesmo o pessoal questiona o que estão fazendo, porque a gente fica lá observando isso, fazendo o registro daquilo, medindo o diâmetro da altura do peito, a altura da árvore. Então, é esse trabalho que está sendo feito. Agora, pessoal, eu gostaria de abrir a palavra para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão. Essa audiência está sendo transmitida pela página do Facebook da Câmara de Vereadores, tá? Vai ser gerada uma ata, então, por favor, quem tiver uma dúvida, se identifique e faça a pergunta que nós estamos aqui para responder. Beleza? A partir desse momento está aberto, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida... Nesse momento, a gente sabe que, como é parte de diagnóstico, a gente já sabe, o munícipe em si, ele sabe qual que é o problema, né? Então, quem sabe na parte de prognóstico, aí as dúvidas serão mais constantes, né? Mas, mesmo assim, se alguém ficou com alguma dúvida em relação à metodologia, a prazo, o procedimento em si, até a conclusão, a gente está aqui para esclarecer, beleza? Dentro daquele sistema do portal que eu comentei com vocês, que tem os produtos disponíveis para download lá, com o próprio celular, pessoal, apontou a câmera lá, você vai ter o produto na mão para fazer a leitura. Dentro deste mesmo portal tem um sistema de ouvidoria. Lá você pode mandar, e não precisa colocar o nome, tá, pessoal? Lá você pode mandar um assunto, uma dúvida, uma crítica. Você preenche lá e envia, ninguém vai ser identificado, não precisa pôr o nome, não precisa pôr informação alguma. Essa dúvida, essa crítica, enfim, ela vai chegar até o servidor da empresa, Auto Uruguai, e aí vai ser distribuída entre os técnicos e nós vamos dar uma resposta. Quando a pessoa não recebe essa resposta via e-mail, né? A pessoa, provavelmente essa resposta vai ser apresentada numa audiência pública, porque precisam ser sanadas essas dúvidas. Beleza? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida. O pessoal da prefeitura gostaria de finalizar. Então, pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. A gente está trabalhando, a gente está dando o nosso melhor aqui para o município. O Mato Grosso em si, no Mato Grosso do Sul, nós fizemos 28 planos diretores. No Mato Grosso, se eu não me engano, nós fizemos 2. Então, a gente tem essa expectativa de abrir, de criar uma vitrine em Pontes Lacerda para que o nosso trabalho seja reconhecido perante os demais municípios. Rondônia, a gente tem alguns municípios, inclusive na segunda tem audiência pública em Rondônia também, São Miguel do Guaporé, Espigão do Oeste, Cacoal, a gente já trabalhou. O nosso objetivo aqui, pessoal, sempre é trabalhar da melhor forma possível. Só que tanto o termo de referência que a própria prefeitura instituiu, quanto o Estatuto das Cidades, ele exige que tenha participação pública, tá? Vejam bem, nós somos obrigados a disponibilizar esses espaços, tanto online quanto presencial, para haver essa troca de informações ou retirada de dúvidas. Então, nós precisamos desses eventos, tá, pessoal? Isso é obrigatório, né? Precisa dessa participação social. A obrigação do município é publicar o edital, divulgar. É claro que a gente gostaria que o auditório estivesse cheio, mas isso não é uma exclusividade de vocês, tá? Nos demais municípios acontece muito isso e até parabenizo aí pela participação dos que estão presentes. Então, diante disso, eu encerro essa participação, convido vocês mais uma vez para participarem das próximas etapas, que vai ser definido regras e estratégias para o município. É importante vocês participarem, beleza? Obrigado, pessoal, e uma boa noite para todos.